quadro aqui no canal. E se você não sabe onde está, caiu aqui de paraquedas. Este canal trata de filmes e séries com críticas, análises, informações, inclusive de lançamentos, cancelamentos e diversas outras aí novidades. Mas agora nós vamos ter um novo quadro que tem muito a ver com o que eu fazia no meu blog. Lá eu fazia muitas análises de letras, clipes e muitas coisas voltadas também para o universo da música. Análises com a minha veia poética como poetisa, mas obviamente com o meu lado jornalista também, de estar ali apurando fatos, informações dos contextos, daquelas letras, de simbologias que apareceram ali, caçando essas entrelinhas. E lá eu fazia muitas análises de Taylor Swift, que é a minha compositora e cantora, né, artista favorita. E se você não é muito fã de Taylor Swift, não conhece muito o trabalho dela, ou só ouve as músicas mais mercadológicas dela, continue aqui, porque você pode aproveitar para ter uma visão totalmente diferente de quem é essa artista como artista. Então a primeira coisa que eu preciso pontuar aqui é que Taylor Swift é uma grande poetisa, e isso a gente não vê só nas suas letras, nas suas entrelinhas, nas suas entrevistas e nos poemas que ela escreve para além das composições, mas também pelos detalhes imagéticos que ela coloca ali nos seus clipes. Tá chegando aí um novo álbum que ela já disse, inclusive, que vai ser o álbum que mais vai ter músicas. A gente sabe que todas as músicas de Taylor Swift tem ali a mão dela, ela compondo. E muita gente, quando assistiu Me, o novo clipe de Taylor Swift que foi lançado recentemente, ficou com a impressão de que Taylor estava vindo com uma coisa infantil. O que aconteceu? Mas tudo isso tem motivo. Antes de tudo, preciso relembrar aqui que lá no blog nós temos análise de Out of the Woods, que é a mais lida do blog. Pra mim, é o melhor clipe da carreira de Taylor Swift. Uma grande poesia que fortalece ainda mais a letra, que é muito bacana. Não é a melhor letra, a maior poesia da carreira dela, mas é uma letra muito bacana, que também tem muitas metáforas. Inclusive, pra mim, a melhor metáfora que ela já fez na carreira dela está nessa letra, que é a parte dos aviões de papel. Então, se você quer ver a análise da letra e do clipe, tudo junto, em uma postagem só, cada cena sendo analisada ali, explicando o que cada uma daquelas metáforas quer dizer, com uma mensagem que não é só pra você que é fã de Taylor Swift, que quer saber pra quem ela escreve letra. Não, as minhas análises são análises pra gente falar sobre a arte em si, sobre um clipe que passa mensagens, que vai te ajudar em superações também, muitas questões envolvidas. Então temos Out of the Woods, temos análise do clipe de Style, temos análise da letra de New Year's Day, nós temos diversas análises de Taylor Swift, temos também análise de New Romantics, enfim, diversas aí, inclusive pedidas, né, por vocês. E nós temos também análise de letra de Adele, de clipe de Coldplay, de diversos artistas. Então, só pontuando que eu vou deixar aqui os links na descrição de todas as análises de Taylor Swift que nós temos lá no blog. E se vocês quiserem, vocês vão me falar nos comentários, me mandando mensagem, enfim, a gente conversa. E vocês pontuam pra mim se vocês querem que eu transforme essas análises que nós já temos lá no blog também em análises aqui no canal. Pegar tudo que a gente já tem lá escrito e transformar aqui também, dando uma refrescada em alguns outros detalhes pra vocês. Bom, e agora focando nessa nova fase de Taylor Swift, antes de analisar o clipe em si, no qual nós vamos mergulhar para ver todas essas metáforas, sentidos, significados entre linhas, nós precisamos entender um pouco do contexto desse clipe, principalmente para você que não é fã de Taylor Swift, mas também se você for fã dela. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que Taylor tem o costume, pelo menos aí desde o 1989, que foi o seu primeiro disco pop, de chegar com a sua letra mais fraca, digamos assim, talvez por uma questão mercadológica. Ela traz uma letra que é bacana, ela traz todos esses lados que são, assim, bem feitos, bem produzidos para o pop, mas aquela letra mais profunda, mais reflexiva, mais madura, mais poética dela nunca é a primeira letra que ela lança. Então os lançamentos iniciais, como Look What You Made Me Do, Shake It Off, são sempre músicas mais leves no sentido de letras profundas. Então a gente geralmente tem letras um pouco mais rasas que não deixam de ter ali uma entrelinha ou outra pra gente também fazer certas análises. Ela fez a mesma coisa que ela já vinha fazendo. Ela pegou uma letra um pouco mais rasa. Nós sabemos a capacidade de Taylor Swift de escrever letras profundas, mas ela pegou uma letra um pouco mais rasa e fez o seu primeiro clipe. Mas por que uma letra um pouco mais rasa?
Por que uma música com uma batida de musical, digamos assim, que foi uma coisa que a maioria dos fãs percebeu e outras pessoas também que não são exatamente fãs dela. Inclusive até um clipe com uma pegada meio de musical ali acontecendo, de ter um diálogo e de repente começar a cantar. E por que ela trouxe isso? A gente vai fazer essa análise. Mas antes a gente também precisa entender do que é que se trata o Reputation, que foi o último disco dela e que está muito conectado com a fase inicial desse novo disco. O Reputation foi um disco em que Taylor Swift estava mostrando as diversas fases de um ser humano. Naquele disco, por toda uma questão pessoal da vida dela, ela utilizou uma cobra para definir quem ela era. Então isso, na verdade, foi uma ironia que ela fez, mostrando que todos nós temos lados que são negativos perante certos olhos e que, na verdade, podem não ser exatamente lados negativos. Na verdade, podem apenas ser lados que não foram bem compreendidos pelas pessoas que estão de fora. Então, no álbum Reputation, ela vai trazer essa cobra para mostrar esse lado do julgamento das pessoas e tudo mais, até porque a própria cobra simboliza algo que é muito mal compreendido. Porque a gente olha para uma cobra e fala: matança, traiçoeira. A gente pega muitas essas visões quando a gente pensa numa cobra, mas na verdade a cobra geralmente é o que Taylor falou já em uma entrevista, aquele animal que tá ali na dele, tranquilo, vai fazer ali a caça dele pra sobreviver, enfim, tá vivendo. E quando alguém pisa nele, quando alguém machuca ele, quando alguém ataca ele, ou o animal sente que vai ser atacado de alguma forma, é aí que a cobra dá o bote. Então, a cobra, na verdade, existe um estigma em torno dela, de um julgamento, né, social que a gente criou para ser um símbolo da cobra, que na verdade não tem muito a ver com o que ela é. Então, todo esse aspecto aí girou também em relação a essa escolha dela da cobra. Se você quer entender mais sobre isso, por que essa cobra apareceu, no Jornal Correio, no qual tem matérias minhas que vocês podem conferir, eu vou deixar aqui o link que eu fiz de uma matéria explicando mais sobre o porquê da cobra. E aí o que acontece? Nós tivemos essa fase de Taylor Swift, ela começa o clipe de Me, e agora já entramos nas análises do clipe de Me. Ela começa o clipe de Me com uma cobra, justamente com uma cobra. Essa cobra não é a mesma cobra que Taylor usou como padrão durante todo o Reputation. Ela é uma cobra com uma cor diferente, uma cor mais leve, que é um tom rosa que a gente está vendo ali, que para algumas pessoas podem até se conectar com um tom mais alegre. Então a gente vê essa cobra com um tom diferente, ou seja, com uma pele diferente, né, digamos assim. Ela fez essa troca de pele ali, como a cobra também faz, e a cobra também vai simbolizar isso, uma troca de pele, né, que a gente pode sim ter várias dentro de uma só, ou ter vários dentro de um só. Nós somos uma multiplicidade de pessoas dentro de uma. Isso não quer dizer falta de caráter, e o clipe também vai trazer isso. Nós precisamos ter um autoconhecimento e nos direcionarmos. Bom, as minhas escolhas vão me definir, se as minhas escolhas me definem quem eu quero ser, né? Então você pode sim ter escolhas que vão mostrar que você tem um bom caráter, por exemplo. E Taylor vai falar disso no clipe, ali nas partes imagéticas dele. Mas, obviamente, nós todos temos essa pluralidade. Então não dá pra gente julgar uma pessoa por uma ação única que ela teve, a não ser que essa ação, obviamente, seja matar alguém ou algo muito grave, que vai mostrar um pouco ali também do caráter, dependendo do caso, ou muito do caráter. Mas quando a gente fala de ações, assim, a gente não pode julgar por uma só, por um mal entendido, possivelmente. Então tem muito disso ali. Então a gente olha essa cobra, mostrando que aquela cobra não era exatamente o que você achava que você via. Ela pode ser diferente do que você pensava. Então ela já vem trazendo esses conceitos que no Reputation ela não ficou deslindando tanto, já que foi uma fase em que ela não deu muitas entrevistas. A cobra, ela está passando por um chão extremamente colorido. São vários paralelepípedos de diversas cores. O que ela estava mostrando ali? Cada partezinha daquelas cores que estão ali são caminhos pelos quais ela já passou. Aquela cobra já foi vermelha, aquela cobra já foi amarela, ela nunca foi só rosa. Então é justamente isso, nós somos vários dentro de um só. E a cobra, que a gente costumava ver como cobra, explode em um determinado momento quando ela levanta para dar bote e ela vira diversas borboletas. Ela se transforma em uma variedade, né, de borboletas. O que acontece nesse momento? A gente acha que ela vai dar o bote e na verdade não era isso que ela ia fazer. Mais uma desconstrução de Taylor Swift. Você acha às vezes que a pessoa quer te atacar e não é exatamente o que ela quer fazer. Às vezes ela está em uma fase de transformação, às vezes ela está em uma fase de construção. Será mesmo que a gente deve julgar porque a gente achou que ela ia fazer determinada coisa? E aí a cobra explode e faz essa transformação. O que ela quis dizer com isso? As
borboletas são a transformação de uma lagarta, que se transformou em uma borboleta, então passou por uma fase de transformação ali. São símbolos, né, de uma transformação. Só que nós não temos uma borboleta. Aquela cobra podia se transformar em uma borboleta, para trazer melhor essa noção. Mas não, ela se transforma em várias. Ou seja, essa noção de que nós temos vários dentro de nós. Mas esses vários, eles são iguais em algum ponto, porque nós temos também a nossa essência, que é o nosso caráter. Então todas aquelas borboletas, elas são iguais, mas elas são várias, não é uma só. Então elas são diferentes ao mesmo tempo que elas são iguais, e é isso que todos os seres humanos são. Então foi isso que ela quis transmitir pra gente. Por isso, esse início dela de fase traz muito essa noção de muitas cores. Arco-íris, que é uma coisa que ela vai falar na letra da música Mi. E traz toda essa questão da pluralidade que nós somos, que nós estamos em eterna transformação, mas somos ao mesmo tempo algo que nós precisamos concretizar, que é a nossa base de autoconhecimento, enquanto podemos sim continuar mudando. É aquela frase de Sócrates, né? Mudei para continuar o mesmo. O clipe então vai começar logo depois dessa cena, com a cena em que Taylor Swift está fazendo drama. Que na verdade, o que é o drama? Na verdade, quando a gente fala de drama, a gente julga o drama como uma coisa desnecessária, né? A gente vê uma pessoa chorando muito porque terminou um namoro, mas a gente não conhecia aquele namoro. Será que realmente era uma coisa rasa? Ah, tá chorando porque terminou com o namoradinho? Não era nem marido. E se fosse um relacionamento ainda mais profundo do que talvez um casamento? Vai saber. Então vem aí essa questão também do julgamento do drama. Olha a brincadeira que ela foi fazendo desde o início com a cobra. O drama, ele pode não ser tão visto como algo profundo e importante pra você em determinada situação, mas pra pessoa que tá sentindo aquilo e que parece que está fazendo drama, na verdade é simplesmente sentir e mostrar que realmente sente. E Taylor, desde o início da sua carreira, falava muito sobre essas questões. Eu, como compositora, sou dramática, preciso entender o drama como algo necessário, porque é assim que eu entendo os meus sentimentos quando eu escrevo. Ela falava muito sobre isso. Então nós vimos aquela Taylor que disse ali no Reputation que Taylor Swift estava morta, porque ela agora estava o quê? Se transformando. Nós vimos ela mostrando, olha, quando você morre e se transforma, você não precisa mudar completamente. Quando você tem mortes em vida, ou seja, transformações, descobre que você precisa amadurecer, mudar certas coisas, a sua essência, o que você vê que tem de bom ali pra você, mesmo que a sociedade diga que não é bom. Mesmo assim, se você tem, por exemplo, uma vulnerabilidade que é uma força, que geralmente a força vem da vulnerabilidade, né, em alguns aspectos. Então, tudo isso, se você tem esses pontos, você não precisa se desfazer deles pra se transformar em alguém melhor. E qual é o ponto que ela vai mostrar pra gente? Olha, eu não me desfiz dessa pessoa que acredita no amor, dessa pessoa que chora pelo amor, dessa pessoa que acredita em sentimentos, dessa pessoa que faz dramas quando sente, porque mostro sim que eu sinto, dessa pessoa que escreve sobre o que sente. Então nós tivemos uma cena de Taylor Swift mostrando ali, ela até grita, "Não tá calma!" E não tá calma, mas no fundo pra ela tá o calma que ela pode estar naquela situação. Então nós temos tudo isso aí de Taylor Swift nos mostrando mais uma questão de julgamento e principalmente dizendo, eu mudei, mas eu continuo a mesma. Logo depois nós vimos Taylor Swift em um corredor. O que um corredor representa? Toda a andança que você vai fazer com várias portas. Ela sai parecendo que é um quarto de hotel, basicamente. De um lado, nós vemos o mundo, ou seja, o mundo de opções que nós temos, o mundo que nós temos que analisar, que pode inclusive representar o mundo que nós já temos dentro de nós, da nossa maturidade, nossa experiência, já que ali nós temos as palmeiras, por exemplo, que a gente viu que ela postou no Instagram. Então tem toda uma referência aí. O que define o seu caminho, o corredor que você vai traçar para chegar em algum lugar, são as suas escolhas. Então ela vai continuar ali falando sobre essa questão de essência, quem você é, o que você escolhe, independente de julgamentos, aquilo que continua com você, que pode estar representado por esse lado, esse mundo de fora, que continua em você mesmo, que as pessoas não vejam, e as portas que são essas escolhas, você vai abrir e fechar a porta que você escolheu, né? Então ela fecha a porta daquele relacionamento, digamos assim, mas de alguma maneira ela continua dentro dele, porque quando você vai embora de algum lugar, você deixa muita coisa. E aí tem a frase, que é uma frase minha, que eu sempre digo, ir também é ficar. E ela vai transbordar muito isso aí nessa questão.
Quando ela tá passando pelo corredor, nós vimos algumas fumaças de leve ali saindo no chão, mas ela continua seguindo. Ou seja, ela usa essas fumaças para respirar melhor. E isso é um momento que vai ser ainda melhor explicado, que vai ter uma metáfora ainda melhor, quando ela entra naquele salão repleto de nuvens. As nuvens ali representam justamente as fases complicadas, inclusive a parte da música que ela canta é justamente ela falando: os problemas sempre vão me perseguir, assim como eles vão perseguir qualquer pessoa. Então a gente vive para solucionar e soluciona para viver. Então ela vai estar naquele momento justamente para falar isso para ele, né? Se você quer alguém que não tem problema nenhum na vida, fique sozinha basicamente, mesmo assim você vai ter problemas, entendeu? Você quer sair de todo mundo. Então ela vai entrar naquela fase ali em que várias nuvens, vários problemas estão ali. Mas o que é que ela faz? Ela foge das nuvens no sentido de vou sair correndo, vou desviar? Não. Se uma nuvem vem pra cima dela, se um problema realmente é aquele que pesa muito, ela deixa vir. Ela deixa vir porque ela não foge, porque ela quer entender o que é que aquilo vai ensinar pra ela. O quão mais forte ela pode ficar através daquele problema. Então venha problema, deixa a chuva molhar pra gente se transformar ainda mais. Então não é que ela vai abraçar problemas e querer problemas, mas ela vai lidar com eles. Então vem uma nuvem, passa por ela entra na nuvem, deixa a nuvem vir e ela sai ainda mais erguida e ainda mais forte do salão. E aí nós chegamos em uma das minhas partes favoritas do clipe. Taylor está com uma roupa de empreendedora. Uma roupa que nos levaria a essa noção. É óbvio que a gente não pode ter preconceito. Uma mulher que está ali com uma saia, é justamente isso que ela vai mostrar. Uma mulher que está ali com uma saia curta, não quer dizer que não é uma profissional gigantesca e maravilhosa na medicina. Uma mulher que tá ali com um shortinho do jeito tal, não quer dizer que não é uma extrema, maravilhosa advogada. Assim como um homem que tá vestido com uma roupa mais despojada, não quer dizer que não é um engenheiro incrível que na hora de uma reunião pode se vestir como quiser porque o conteúdo está dentro. Então ela vai mostrar isso porque ela está ali com uma roupa mais romântica, uma saia rodada, o momento do drama e tudo mais, e de repente a mesma mulher que a gente estava vendo naquela situação sai dali e em outros ambientes ela tem as outras versões dela, que não abandonam essa Taylor romântica, que não abandonam essa Taylor que faz o drama porque o drama também é mostrar que sente. Ela não deixa de ser essa Taylor que sabe lidar com os problemas, mas tem seus momentos de choro e tudo mais, mas ela é também uma Taylor empreendedora, uma mulher forte que está ali lidando com negócios. E aí nós vemos várias e várias mulheres de várias formas ali com ela. O que significam essas várias mulheres? As várias que existem dentro dela. Então nós temos várias mulheres com malas diferentes, ou seja, ideias diferentes para esse universo da própria carreira. Eu sou uma mulher que pensa muito, eu sou uma mulher criativa, eu sou várias dentro de mim, são várias cores ali, várias roupas ali. E ele, no clipe, que perdeu ela depois daquela situação da briga, fica lá da janela olhando, ou seja, com ou sem você, eu vou seguir a minha vida, porque eu tenho minha bagagem, minha criatividade, e é isso que ela mostra pra ele. E aí ele fala, opa, eu tenho uma pessoa que é independente, eu tenho uma pessoa que depende de mim, que faz o drama aqui dizendo como é que você pode fazer isso e tudo, mas é a mesma pessoa que segue a vida tranquilamente sem mim, mesmo sofrendo. Então, várias dentro de uma. Ela continua refletindo isso nesse momento do clipe. E aí nós vimos ele descendo com um guarda-chuva e várias pessoas estão ali com guarda-chuvas, com medo de se molhar, e não está chovendo, mas essas pessoas estão tentando estar seguras, com medo de alguma coisa. Nesse momento, o que Taylor está fazendo? Ela não está com nenhum guarda-chuva. Ela está sentindo o sol, ou a chuva, ou o que quer que venha, e ela está transbordando para fora de um prédio, ou seja, construção, né? Dentro da minha construção eu sempre estou transbordando quem eu sou, e eu não tenho que me esconder por causa disso, eu não tenho que ter um guarda-chuva, eu não tenho que estar com medo, o que vier, venha. Eu sou quem eu sou, e se eu sou autêntica, original, e tenho conhecimento do meu autoconhecimento, eu não preciso ficar provando pra ninguém, com medo e me esquivando com o meu guarda-chuva do que vão achar. Então ela está ali, no alto da sua construção de vida, transbordando para fora, para dentro, para onde ela quiser, sem guarda-chuva nenhum, enquanto todo o resto do mundo vive ali com seus guarda-chuvas com medo dos julgamentos.
E aí nós temos ele descendo com esse guarda-chuva e nós temos aquele momento em que ele vai tirar o guarda-chuva para dialogar com ela. Ou seja, um relacionamento só é válido quando nós ficamos, sim, vulneráveis para o outro, sem medo dos julgamentos do outro, quando o outro nos acrescenta, nos permitindo essa sensação de eu posso ser quem eu sou, o que parece clichê, mas no clipe a gente vê isso de uma maneira totalmente mais aprofundada. E aí ele vai conversar com ela, vai mostrar que ele conhece ela porque vai dar um gatinho, que é uma coisa que ela gosta. Não que a mulher precise de presentes, ou o homem, né, pra entender alguma coisa, mas ali é uma representação de eu te conheço, você me conhece, será mesmo que a gente vai ficar afastado? E aí nós temos essa fase, esse momento do clipe, e logo depois a gente entra em mais um momento. Nós vemos, por exemplo, nas cenas seguintes, uma diversidade de pessoas cantando juntas, tocando juntas, que mostra também não só essa pluralidade, ela está indo para uma questão de eu me entendo, não importa se me julgam e tudo, para mostrar um outro lado também, de, poxa, tranquilo, a gente tem que se entender, não tem que ligar muito para julgamentos, mas por outro lado, a gente tem sim que ter pessoas na nossa vida para as quais a gente se explique. Então eu preciso ter pessoas na minha vida para as quais eu vou falar, olha, eu penso assim, vamos ter limites combinados aqui porque eu não gosto disso. Poxa, você não tá me entendendo? Vamos dialogar, vamos nos entender. E aí ela vem falar nessa parte do clipe, na letra ela tá falando sobre time, sobre ser um time. E aí na letra ela fala, não existe eu em um time, mas basicamente ela brinca com isso e fala que existe um me, né? Então tipo assim, ao mesmo tempo que você tem que ser você, ao mesmo tempo que você não pode deixar de ser você e de ter uma vida sua, você tem sim que equilibrar todas as suas prioridades com pessoas. Senão você deixa de se autoconhecer. Para você se conhecer, você tem que ter relacionamentos. Então vem essa importância também de time, de ter gente na sua vida para as quais você se explique e você se explicar para essas pessoas e ter elas como prioridade vai te ajudar a entender mais de você. E aí lá no fundo nós vemos um castelo. Um castelo, não somente um castelo, no castelo nós temos um arco-íris. E aí a gente vê que dentro do castelo, quando entra na cena do castelo do arco-íris, entra no arco-íris, nós temos outra Taylor e outro, acho que é Brown o nome dele, Brain, não lembro o nome dele agora, fui horrível agora, porque ele é um ótimo artista, mas não esqueci. E nós temos a Taylor e ele, outras versões deles ali, que é a versão da minha criança interior. Então eu tô ali brincando, eu tô ali cantando, eu tô ali dançando nesse arco-íris que eu sou, porque a criança é o quê? Quando a gente pega a criança é sem preconceitos. A criança não nasce com preconceitos, com julgamentos. A criança brinca de se conhecer. A criança brinca de vestir vários personagens. E é isso que ela tá fazendo ali. Dançando, fazendo aquelas coisinhas de brincadeira de criança, batendo na mão e tudo mais. Mostrando esse lado de acorda, sua criança interior é genial. É pra ela que você tem que sorrir, abraçar, se importar. E é aí que vem a questão do musical. Quando a gente pega um musical nesse estilo que Taylor construiu, óbvio que a gente tem musicais fortes para um lado mais maduro, adulto, como Os Miseráveis, mas quando a gente pega um musical nessa questão mais brincando, assim, nessas letras mais alegres, tudo, a gente não lembra o quê? Ah, é uma coisa bem infantil. E quem disse que ser infantil também não tem lados maduros? E quem disse que ser infantil também não tem mensagens importantes que você esqueceu justamente por olhar para uma coisa que você acha infantil e falar, que infantil? É isso que ela está mostrando. Olha, a minha criança interior, que é a pessoa sensível, dramática, isso e aquilo, que é quem eu sou na minha essência, ela que me fez chegar até aqui. Ela que me faz escrever minhas músicas. Ela que me faz ser a empresária que eu sou. Ela que me faz... Então ela vai brincar com isso. Por isso a música tem um tom musical. E por isso a letra da música não é tão poeticamente forte, porque ela quer que você preste atenção no clipe. Porque ela quer que você preste atenção nas mensagens que vão acrescentar essa letra naquele clipe. Então ela brincou com isso e ela trouxe esse lado musical brincalhão pra mostrar pra você, pra mostrar pra mim esse lembrete da importância da criança interior. E aí nós chegamos numa cena, entrando em mais uma vertente de quem nós somos, em que mais uma vertente da própria Taylor está ali transbordando um arco-íris no próprio vestido. Aqui tem uma coisa muito bacana. O clipe de Out of the Woods tem no vestido dela, que é de uma cor azul bebê, em um estilo bem parecido com aquele vestido, que tem a mesma cor que ela tá usando naquele momento do clipe Me. Esse vestido em Out of the Woods tem a cauda dele representando a esperança em um relacionamento. O que nós temos ali, naquela cauda transbordante de Taylor nesse clipe então?
A noção de que a minha esperança em mim transborda. Não importa se a minha esperança em um relacionamento não está transbordando, e pode significar também que justamente por estar transbordando nela, a esperança no relacionamento também transborda, porque logo depois ela vai chegar e ela continua transbordando com ele, enfim. E aí nós estamos falando de Joey, que é o atual namorado dela, pra quem ela escreveu músicas extremamente românticas, repletas de declarações, como New Year's Day, que é incrível. E nós temos esse momento dela transbordando ali. Mas ela tá transbordando somente a cor do vestido? Não. Ela está transbordando todas as cores do arco-íris. Ou seja, essas várias que eu sou transbordam em mim. E ela basicamente deixa ali a mensagem de uma frase minha, que é transborda em tudo, fica onde couber. Que é essa noção, né? Então ela tá transbordando ali. Eu sou quem eu sou e eu permito que eu seja, porque só assim eu vou me conhecer. E aí ela transborda as várias cores. Ao mesmo tempo em que ela está transbordando nessa cena, nós temos uma chuva de tinta. Tinta faz o quê? Gruda na gente, é mais difícil de tirar, aquela coisa que a gente vai testando. A gente pode sim tirar da gente, mas se a gente quiser, a gente deixa, é uma coisa que gruda mais. Ou seja, essa fase de teste, eu testo quem eu sou, eu posso mudar em alguma coisa, mudar de opinião, até descobrir qual a opinião que mais combina comigo, ao mesmo tempo que eu transbordo o que eu já sei de mim, que é o que ela tá fazendo no vestido. E essas várias cores vêm e ela está com guarda-chuva? Não, ela tá se permitindo molhar, eu vou me descobrir, eu estou em eterna construção. E ela tá ali nesse momento de se descobrir, e a chuva, as cores vindo, e ele vem com o guarda-chuva, mas ele não vem correndo num desespero, ai, deixa eu tirar isso de você. Não, ele vem, eu quero você assim. Se você quer passar por essa fase de transformação, tá com dúvida em alguma coisa, quer mudar de opinião, tamo junto. É importante também a gente perceber as mensagens de relacionamentos amorosos que tem no clipe. Essa mensagem, por exemplo, é a mensagem justamente de a pessoa que tem que estar ao seu lado tem que te ajudar a lembrar quem você é, a sua essência e tudo, mas também tem que saber que todo mundo está em transformação, que você pode e deve buscar evolução, melhorias, mudanças. E aí vem uma parte muito bacana, que é quando os dois se permitem também estar no guarda-chuva, que é um momento de beleza, eu fico aqui e me transformo, e me descubro, e me permito, mas ao mesmo tempo eu tenho que ter limites. Então quais são os meus limites? Quais são os meus nãos? Bom, eu chego até aqui eu posso me autoconhecer, mas eu vou, por exemplo, um exemplo, tá? Que não é isso que o clipe vai transmitir exatamente, mas um exemplo. Eu posso me conhecer no relacionamento, fazer várias coisas diferentes com meu namorado, descobrir que em uma relação eu preciso sim sair com meus amigos, isso não pode deixar de acontecer, enfim, coisas assim, mas eu vou trair para ter mais conhecimento, para ter mais visão de mundo? Não, aqui é um limite, eu já não traio, então esse é o limite pra mim. Então eu faço tudo isso, mas trair já não dá pra mim. Então, limites. Quando você está se autodescobrindo, testando coisas no mundo, mesmo assim, para que você não quebre tudo que você já construiu, você precisa ter limites. E aí vem o guarda-chuva no final, mostrando esses limites. Eu me molho até certo ponto. Eu testo a vida e quem eu sou, minhas vertentes de mim, até certo ponto. E aí vem ele com o guarda-chuva e fala: teste o que você quiser, viva o que você quiser, mas eu tô junto com você também pra gente ter os nossos limites juntos, como pessoas que também têm o próprio autoconhecimento. E aí, nós temos um lembrete, por exemplo, da música Gorgeous, de Taylor, que é uma música do álbum Reputation, em que, pra quem não percebeu, ela faz uma brincadeira. Ela coloca ali, inclusive, uma voz de uma criancinha, uma menininha, um bebê falando Gorgeous no começo da música, porque ela tá brincando com os nossos lados imaturos. Então, desde o Reputation, a gente via uma brincadeira já com o lado de ser criança, a importância de, às vezes, você se entregar a certas imaturidades para que você construa a sua maturidade. Então, isso já vinha em pinceladas. E um clipe que está muito conectado a mim é Delicate. O clipe, a música, que é justamente uma pessoa que está ali com receio, uma pessoa que está ali na letra, com medo de entrar na vida da outra e de alguma maneira bagunçar aquela vida, que quer ir com cuidado, devagar, e a gente vai pra uma Taylor que não quer ir com cuidado e nem devagar, ela quer intensidade, ela quer tudo. E aí, às vezes, a gente olha pra uma pessoa e fala: fulano, quando tá solteiro, fica com Deus e o mundo. Mas isso não significa que quando ele estiver namorando, ele não vai estar só com aquela pessoa. Então são detalhes assim, porque quando a Taylor ela tá lá no Delicate, ela tá com esse receio, com esse medo, ela é uma pessoa receosa por tudo que ela já viveu. Mas ela não deixa de ser a pessoa que quer a intensidade, que quer também mergulhar de cabeça, que quer a entrega. Então, mais uma vez, as vertentes, né? As várias vertentes que nós temos dentro de nós.
Então nós temos em Delicate muito esse contato com os lados das mensagens românticas de Mi, já que em Delicate a gente vê no clipe principalmente, que é um clipe que eu ainda quero fazer uma análise aqui, porque Delicate traz muito essa questão de eu vou me autoconhecer para poder estar com o outro, esse momento de me amar mais para depois amar o outro, mas isso também enquanto você está com o outro, você precisa de uma pessoa na sua vida que some para isso, para que você continue tendo essa caminhada de autoconhecimento. Então, no clipe, enquanto ela está indo para ele, ela está ali tomando chuva, dançando, se autoconhecendo. Então, o clipe da Delicate tem várias metáforas nesse estilo que ela vai encaixar ali de novo em Mi, de uma maneira com outras vertentes, com outras forças, mas vai voltar a trazer isso. E a gente vê que ali tem essas vertentes justamente pro Joe, que é o namorado dela atualmente, com quem ela tá tendo um relacionamento aparentemente bem saudável e bem bacana. Então a gente tem todas essas mensagens em Mi. O que podemos esperar do álbum novo de Taylor Swift? A Taylor que conhecemos. Com seus lados profundos, com as suas poesias, com as suas metáforas, mas também com letras que brincam aí com seus próprios clipes, com outros detalhes que podem pra gente de primeira soar talvez um pouco infantis. Eu acho que Mi vai ser a mais infantil, porque foi intencional isso dessa infantilidade, mas a própria Taylor já disse que o resto do álbum não soa como Mi, então ela deixa claro, ó gente, essa música tem esse tom porque é intencional isso aqui. Então o resto vai ter outra sonoridade, muitas músicas vêm aí, mas ela com certeza vai estar brincando com essas várias vertentes de si e provavelmente existem especulações de que as letras vão desde música pra mãe, até música pra ela mesma, até música pra Joe. Então é muito bacana a gente lembrar que Taylor já tem música pra mãe, tem música pra criança, irmão, tem, enfim, então todos somos plurais. E ela é muito julgada pelo quê? Escrever música só pra ex-namorado, só pra... E não é o caso, né? Então nós temos aí a pluralidade com a essência da Taylor que sempre conhecemos, que é essa Taylor sensível. Então, se você não conhecer a Taylor Swift, quer conhecer mais, acesse aqui os outros clipes que estão na descrição. E vamos continuar aqui com o nosso quadro. Vamos fazer análises também de clipes antigos, de outras coisas dela aí e de outros artistas. Se você quer aqui análise de um clipe de um artista que você gosta, de um clipe, de uma letra de música, é só mandar nos comentários ou falando comigo ali no direct, alguma coisa, que aí a gente faz essa análise pra incluir aqui. E até a próxima!